O milagre que mudou a vida de André, da cadeira de rodas ao altar de vitória. André tinha apenas 22 anos quando sua vida virou de cabeça para baixo. Um jovem cheio de sonhos, formado em educação física, recém-contratado em uma academia, noivo de uma moça que amava desde a adolescência, ele via o futuro se desenhando com clareza. Até que, em uma manhã comum, acordou com uma fraqueza estranha nas pernas. Pensou que fosse cansaço do treino do dia anterior, mas, em questão de horas, não conseguia mais se levantar. Em menos de 48 horas, estava paralisado da cintura para baixo. Os médicos foram diretos: síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune rara que ataca os nervos. Você pode ficar paralisado permanentemente, disseram. Ou, na melhor das hipóteses, levar anos para recuperar os movimentos. André ouviu aquelas palavras como um socão no peito. Sua noiva, Larissa, chorava ao seu lado, segurando sua mão inerte. Os sonhos, o casamento, a casa própria, a carreira, tudo parecia desmoronar. As semanas se arrastaram como séculos. André passou de hospital em hospital, tomando corticoides, fazendo fisioterapia dolorosa, mas sem melhoras significativas. Os médicos falavam em aceitar a nova realidade. Sua mãe, uma mulher de fé, orava baixinho no canto do quarto, mas André, antes tão confiante, só sentia raiva. Por que eu, Deus? Perguntava à noite, olhando para o teto. Até que um dia, uma amiga de Larissa, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu no hospital com um convite: André, lá tem gente que ora e Deus responde. Vamos tentar? Ele entrou na Universal arrastando os pés com a ajuda de muletas, o coração cheio de ceticismo. O templo estava lotado, o coro cantava com força, e o pastor, no altar, falava sobre fé que move montanhas. Deus não muda a situação, ele muda a gente por dentro para a gente mudar a situação, gritava o homem, com uma autoridade que André nunca tinha visto. Algo dentro dele estremeceu. Naquela noite, durante a corrente de oração, quando todos se uniram em clamor, André sentiu algo diferente. Não era emoção, era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O pastor se aproximou, colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar com uma unção que parecia cortar o ar: em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. Satanás, solte este jovem. O sangue de Cristo o libertou. André não entendia muito daquilo, mas, pela primeira vez em meses, uma esperança teimosa nasceu dentro dele. O pastor então pegou o óleo ungido e traçou uma cruz em sua testa. Receba a unção do Espírito Santo, André. A partir de hoje, sua história muda. Ele não sentiu nada físico, mas algo em seu espírito acendeu. Quando saiu da igreja naquela noite, apesar da dor nas pernas, havia uma paz que não existia antes. André voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde centenas de pessoas clamavam juntas por milagres. O pastor ensinou: fé sem obra é morta. Se você quer ver o sobrenatural, tem que fazer a sua parte. André começou a jejuar, a participar das vigílias de oração que iam até de madrugada, a dar o dízimo e ofertas mesmo com o salário cortado pela doença. Deus honra quem o honra, repetia o pastor, e André decidiu acreditar. Um domingo, durante a campanha dos 70 dias de jejum e oração, algo aconteceu. André estava no altar, apoiado nas muletas, quando o pastor chamou todos os enfermos para a frente. Hoje é o dia da sua libertação, declarou. André fechou os olhos e começou a orar em voz alta, misturando lágrimas e palavras de fé. De repente, sentiu um calor intenso nas pernas, como se algo os envolvesse. Levante-se, em nome de Jesus, ordenou o pastor. André hesitou. O medo de cair era grande. Mas então lembrou das palavras que ouvirá na igreja: a fé é a certeza das coisas que não se veem. Com um esforço sobre-humano, soltou as muletas e ficou de pé. Primeiro tremendo, depois firme. Um grito de glória explodiu no templo. Larissa correu para abraçá-lo, chorando. Você está andando. Você está andando, ela repetia, incrédula. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora inexplicável nos nervos. É um milagre, disse um neurologista, balançando a cabeça. André sabia que era mais do que isso, era a mão de Deus respondendo à fé de um homem que decidiu não desistir. Hoje,
André não só caminha como corre. Voltou a trabalhar, casou-se com Larissa em uma cerimônia linda na própria Igreja Universal, e agora é um obreiro voluntário, ajudando outros que chegam quebrantados à casa de Deus. Toda vez que testemunha no altar, ele repete a mesma frase: Deus não muda a situação até a gente mudar a nossa atitude. Eu poderia ter ficado em casa reclamando, mas escolhi lutar na fé. E Deus honrou isso. Sua mãe, que antes orava baixinho, agora grita glória a Deus, nos cultos. Larissa, que quase desistiu da esperança, hoje lidera um grupo de oração para mulheres. E André? Ele carrega no bolso um frasco pequeno do óleo ungido que recebeu no dia do milagre. Para lembrar que, quando a medicina diz o não, Deus diz o sim. Basta acreditar. A lição que André deixou para todos é simples, mas poderosa. A fé não é esperar que Deus faça tudo sozinho, é confiar nele enquanto a gente faz a nossa parte. E quando isso acontece, até o impossível se curva. A notícia do milagre de André se espalhou rápido pela igreja. Quem antes o via como mais um caso perdido, agora olhava para ele como um exemplo vivo de que Deus ainda opera maravilhas. Mas o que poucos sabiam é que a história dele estava apenas começando. Uma tarde, enquanto André saía do templo após um culto de gratidão, um homem se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Era o pai de um menino de 10 anos, diagnosticado com uma doença rara que os médicos haviam desistido de tratar. Irmão, ouvi seu testemunho e não tenho mais para onde ir. Meu filho está em casa, fraco, e os médicos disseram que é questão de dias. Você acha que Deus pode fazer por ele o que fez por você? André não hesitou. Pegou o frasco de óleo ungido que sempre carregava, colocou a mão no ombro daquele pai e disse: Vamos juntos. Se Deus abriu um caminho para mim, Ele pode abrir para o seu filho também. Mas temos que lutar na fé, sem duvidar. Naquela mesma noite, André, o pai do menino e alguns obreiros da igreja foram até a casa da criança. O quarto estava escuro, o ar pesado pelo cheiro de remédios. O garoto, magro e pálido, mal conseguia abrir os olhos. André se ajoelhou ao lado da cama, ungiu o menino com o óleo e começou a orar com uma autoridade que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Senhor, o mesmo Deus que me levantou dessa cama é o mesmo que está aqui agora. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia desse corpo. Que a vida flua, que a saúde seja restaurada, porque a tua palavra diz que pelos teus ferimentos fomos sarados. Por 3 dias seguidos, eles voltaram. Oraram, declararam a palavra, rejeitaram qualquer relato médico. No 4º dia, algo inesperado aconteceu. O menino sentou na cama sozinho, olhou para o pai e disse: Pai, estou com fome. O pai, incrédulo, correu para buscar comida, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Os exames feitos na semana seguinte não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Esse foi apenas o primeiro de muitos milagres que começaram a acontecer depois que André decidiu não guardar o seu testemunho só para si. Ele passou a visitar hospitais, levar o óleo ungido para quem estava desenganado, e ensinar as pessoas a orar com fé. Não era ele quem curava, era Deus. Ele havia aprendido que a fé precisa de ação. Um dia, durante um culto de libertação, uma mulher se levantou chorando. Era uma enfermeira que havia atendido André no hospital e o visto quase morrer. Eu não acreditava em milagres até ver o Senhor andar de novo. Mas hoje eu vim aqui porque preciso de um. Minha filha está em depressão há anos, já tentamos de tudo, e eu não aguento mais vê-la assim. André sorriu, lembrava bem daquela enfermeira, ela tinha sido uma das poucas que o tratou com carinho quando todos já o haviam desistido. Deus não só me curou, Ele me deu uma missão. Vamos orar por sua filha agora mesmo. E foi assim, de testemunho em testemunho, que a fé de André se tornou uma corrente de milagres. Ele não era mais o homem que quase morreu, mas o homem que agora levava a vida para onde ia. A igreja crescia, as pessoas se aproximavam de Deus, e os impossíveis se tornavam possíveis. Certa vez, um pastor lhe perguntou: André, como você faz para ter tanta fé? Ele respondeu com a mesma simplicidade de sempre: eu só lembro de uma coisa, quando tudo dizia que eu não ia sair daquela cama, Deus disse que eu ia. E Ele nunca mente. Então, se Ele falou, eu creio. Se Ele prometeu, eu vou até o fim. Porque fé não é só acreditar, é agir como se já tivesse acontecido. E assim, a história de André continuou a se escrever, não mais como um caso de doença,
mas como um legado de milhares de vidas transformadas pelo poder de um Deus que ainda hoje faz o que os homens dizem ser impossível. Anos se passaram, e o testemunho de André já havia cruzado fronteiras. Sua vida, que antes era marcada por dor e limitações, agora era um farol de esperança para quem chegava à Universal com o coração partido. Mas Deus não havia terminado de escrever sua história. Um dia, durante um culto de quarta-feira, uma mulher chamada Marisa entrou na igreja arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço de anos lutando contra uma depressão profunda. Ela mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, tão grande era o peso que carregava. André a viu logo que ela entrou. Algo em seu espírito moveu a se aproximar. Com a mesma calma de quem já tinha visto Deus agir muitas vezes, ele se sentou ao lado dela e perguntou: Irmã, o que você está precisando hoje? Marisa, surpresa com a gentileza daquele homem que não a conhecia, deixou escapar entre lágrimas: Pastor, eu não aguento mais. Os médicos dizem que é química, que eu preciso de remédio para sempre, mas eu só quero viver em paz. Não quero mais acordar com esse vazio. André não lhe ofereceu palavras bonitas nem promessas vazias. Ele simplesmente segurou sua mão e disse: Hoje, Deus vai te dar uma nova história. Você veio aqui por um motivo, e esse motivo é a sua libertação. Nesse momento, o pastor que liderava o culto fez um chamado para oração, e André, sem hesitar, levou Marisa até o altar. Ali, entre lágrimas e clamores, ele orou com uma autoridade que só vem de quem já viu o sobrenatural. Senhor, a senhora não é filha da depressão, não é escrava de nenhum diagnóstico. Você é filha de Deus, e hoje, nesse lugar, o Espírito Santo vai te tocar. Enquanto André orava, Marisa sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Não foi uma emoção passageira, mas uma paz tão profunda que parecia encher cada espaço vazio de sua alma. De repente, foi como se uma corrente se rompesse. Ela começou a chorar, não mais de dor, mas de alívio. E então, sem entender muito bem como, sentiu uma força nova invadir seu corpo. Quando o culto terminou, Marisa saiu da igreja diferente. Os pés já não arrastavam no chão, os olhos já não olhavam para baixo. Ela voltou no domingo seguinte, e dessa vez, foi ela quem testificou: Eu vim aqui na quarta-feira com a intenção de desistir de tudo. Mas Deus me encontrou. Não tomo mais remédios, não sinto mais aquele peso. É como se eu tivesse nascido de novo. A igreja explodiu em glórias a Deus, e André, lá no fundo, sorria. Não era orgulho, era gratidão. Porque ele sabia que não era ele quem operava aqueles milagres. Era o mesmo Deus que o tinha tirado da cama da morte anos antes, provando mais uma vez que sua palavra não volta vazia. Mas a história não parou por aí. Pouco tempo depois, um jovem chamado Rafael chegou à Universal empurrando uma cadeira de rodas. Um acidente de moto havia deixado suas pernas paralisadas, e os médicos eram claros: você nunca mais vai andar. Rafael, porém, tinha ouvido falar de um homem que fora curado de uma doença terminal naquela igreja. E se Deus fizera por André, quem sabe não faria por ele? André ouviu assim que entrou. Não precisou de muitas palavras. Aproximou-se, colocou a mão no ombro do rapaz e disse: Hoje é o seu dia. Deus não te trouxe aqui para você sair da mesma forma. Rafael, incrédulo, apenas balançou a cabeça. Pastor, eu já orei tanto, já tentei de tudo. André sorriu. Mas você ainda não tentou com a fé que move montanhas. Vamos orar? No altar, enquanto pastores e obreiros intercediam, André seguiu a direção do Espírito. Em nome de Jesus, levante-se. Não foi um grito, mas uma ordem cheia de fé. Rafael sentiu um formigamento nas pernas, algo que não acontecia há anos. Com lágrimas nos olhos, tentou mover os dedos dos pés. E então, aos poucos, com ajuda, conseguiu se levantar. Primeiro foram passos trêmulos, depois firmes. Quando ele andou sozinho pela primeira vez em anos, a igreja inteira se encheu de gritos de alegria. Glória a Deus! É um milagre. Rafael caiu nos braços de André, chorando como uma criança. Eu estou andando. Eu estou andando. Naquela noite, mais uma vida foi transformada. E André, mais uma vez, viu a fidelidade de Deus se manifestar. Não era magia, não era sorte. Era o poder da fé em um Deus que não muda, que ainda hoje faz o que fez nos tempos bíblicos.
Anos depois, André olhava para a igreja cheia e via frutos do que Deus havia feito através dele. Marisa, agora uma obreira dedicada, ajudava outras pessoas com depressão. Rafael, que antes dependia de uma cadeira, agora corria, literalmente, para servir a Deus. E muitos outros, cujos nomes só Deus conhecia, tinham suas histórias de dor viradas em testemunhos de vitória. Certa vez, um jornalista lhe perguntou: Pastor André, como você explica tantos milagres? Ele respondeu com a mesma simplicidade de sempre: eu não explico. Eu só sei que, quando a gente para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para Jesus, as coisas mudam. Deus não precisa da nossa lógica. Ele só precisa de um coração que creia. E assim, a história de André continuou a inspirar. Porque, no fundo, não era sobre ele. Era sobre um Deus que ainda hoje escolhe os improváveis para mostrar o seu poder. E enquanto houver alguém disposto a crer, os milagres não vão parar. Era uma tarde de domingo, e o templo da Universal estava lotado como sempre. O ar vibrava com os cânticos de gratidão, e o cheiro de café recém-passado nos corredores misturava-se ao perfume da fé. Entre a multidão, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Lucas, de apenas 19 anos. Havia 3 meses, ele estava em coma após um acidente de moto. Os médicos tinham sido claros: não há mais o que fazer. É só questão de tempo. Mas Marisa não aceitou. Todas as noites, ela se ajoelhava ao lado da cama do hospital, orando com lágrimas que molhavam os lençóis brancos. Até que, naquela manhã, uma irmã da igreja lhe disse: Marisa, hoje é o dia. Leva essa foto pro altar. Deus vai te ouvir. Ela não hesitou. Com as mãos trêmulas, colocou a imagem do filho sobre o pano branco, enquanto o pastor orava com uma autoridade que só vem de quem já viu o impossível acontecer. De repente, o celular de Marisa tocou. Era a enfermeira do CTI, com a voz embargada: Dona Marisa, o Lucas abriu os olhos. Ele está pedindo pela senhora. O grito que saiu do peito dela foi tão forte que o templo inteiro parou para olhar. Algumas irmãs correram para abraçá-la, outras choravam sem nem saber direito o motivo. Só sabiam que Deus tinha feito mais uma vez. Quando Marisa chegou ao hospital, Lucas estava sentado na cama, fraco, mas consciente. Os médicos não conseguiam explicar. Isso não tem lógica médica, disse um deles, coçando a cabeça. Mas Marisa sorria, porque ela já tinha aprendido: onde a medicina para, Deus continua. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem chamado Carlos arrastava os pés para dentro do templo pela primeira vez. Viciado em drogas há 15 anos, ele tinha perdido a família, o emprego e até a vontade de viver. Entrou só porque um desconhecido na rua lhe deu um folheto e disse: Deus tem uma saída para você. Carlos sentou no fundo, de cabeça baixa, sentindo o cheiro de suor e desespero que carregava nas roupas. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a libertação que vem do altar, algo dentro dele estremeceu. No final do culto, quando o convite foi feito, Carlos se levantou como se fosse puxado por uma força invisível. Tremendo, foi até a frente e caiu de joelhos. As lágrimas queimavam seu rosto marcado pelas noites em claro. E então, entre soluços, ele começou a clamar: Senhor, eu não aguento mais. Me tira dessa vida. As mãos dos obreiros se estenderam sobre ele, e de repente, foi como se um peso de toneladas fosse arrancado das suas costas. Carlos sentiu uma paz tão grande que chegou a assustá-lo. Na mesma hora, tirou do bolso o último papelote de droga que tinha guardado por segurança e jogou no lixo, na frente de todos. Acabou, ele sussurrou. E assim foi. Dias depois, Carlos voltou ao templo, desta vez com a camisa passada e um sorriso tímido. Trouxe a mãe, que não acreditava no que via. O filho que ela tinha dado como morto estava ali, de pé, com os olhos brilhando de uma maneira que ela não via desde que ele era criança. Foi Deus, mãe. Só pode ter sido Deus, ele repetia, enquanto ela chorava abraçada nele. Essas histórias, e tantas outras, se multiplicavam como ondas que não paravam de se espalhar. Na Universal, não havia espaço para o não tem jeito. Porque ali, entre as 4 paredes que já tinham visto tantos milagres, as pessoas aprendiam que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. E o pastor André, ao ver cada vida transformada, só balançava a cabeça com gratidão.
Isso aqui não é obra minha, não é obra de homem nenhum, ele dizia aos novos obreiros. É o Espírito Santo agindo. A gente só precisa estar disponível. Porque quando a gente para de duvidar e começa a crer de verdade, Deus faz coisas que a gente nem sonhou em pedir. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada alma que se rendia aos pés de Jesus, o milagre continuava. Porque onde há fé, não há limite para o que Deus pode fazer. E essa história, longe de terminar, só estava começando. O último toque do milagre. Foi então que, numa noite como outra qualquer, entrou pela porta da igrejinha uma mulher chamada Clara. Seu rosto marcava o cansaço de anos lutando contra uma doença que os médicos haviam declarado sem cura. Ela não veio com esperança, veio com o que restava de suas forças. Quando o pastor André a viu, não ofereceu palavras vazias, apenas estendeu a mão e disse: "Vem, filha." Aqui, o impossível é só uma oportunidade para Deus mostrar quem Ele é. Clara se ajoelhou no mesmo chão onde tantos outros haviam chorado, duvidado e, finalmente, crido. As mãos do pastor se uniram às dela em oração, e a congregação, como um só coração, começou a clamar. Não eram gritos de desespero, mas de uma certeza quietinha, como a brisa que antecede o amanhecer. E então, algo aconteceu. Primeiro, um calor estranho percorreu o corpo de Clara, como se uma chama invisível a envolvesse. Depois, uma paz tão profunda que ela abriu os olhos, surpresa, e percebeu: a dor havia ido embora. Não aos poucos, sumiu. Levou as mãos ao rosto, trêmula, e quando as afastou, não havia mais lágrimas, só um sorriso que nascia como o sol depois da tempestade. O médico que a acompanhava, um cético que só havia ido por insistência da família, engoliu em seco ao ver os exames na semana seguinte, sem vestígios da doença. Ele não soube explicar. Mas ali, entre aquelas paredes simples, ninguém precisava de explicações. Basta um milagre para lembrar que a lógica humana é pequena demais para conter os planos de Deus. A reflexão que fica. Às vezes, a gente confunde fé com força. Achamos que crer é fechar os olhos para a realidade, quando na verdade é abrir o coração para uma realidade maior. Clara não foi curada porque era mais santa ou porque orou certo, foi curada porque, no fundo de seu desespero, ela deixou Deus ser Deus. E isso muda tudo. A lição. Milagres não são sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Deus pode fazer quando paramos de colocar limites nele. A igrejinha do pastor André não tinha estrutura, não tinha fama, não tinha nada além de pessoas dispostas a acreditar. E foi suficiente. Porque a fé não precisa de palcos, precisa de corações abertos. E quando isso acontece, até o impossível se curva. A história de Clara se juntou às outras naquela parede de testemunhos, mas a verdadeira história, a de vidas transformadas pela fé simples, nunca termina. Ela só ganha novos capítulos, escritos por mãos que ousaram soltar o controle e confiar. E assim, entre o sal das lágrimas e o pão partido da comunhão, o milagre continuou. Porque Deus ainda faz. Sempre fez. Sempre fará.